Nascido em Minas Gerais, Santos Dumont é um dos maiores inventores da história brasileira, mas nunca fez muito sucesso no exterior, questão que gera debates até hoje, mas apenas no Brasil. Para o resto do planeta, os irmãos Wright, dois norte-americanos, foram os reais inventores do avião. Estamos sendo injustiçados pelo resto do planeta? Para isso, devemos entender quem foi Santos Dumont e por que ele foi ignorado pelo resto do mundo. Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda Cabangu, em João Gomes, hoje cidade que leva o nome de Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Santos Dumont era o filho mais novo de Henrique Dumont, um engenheiro francês e plantador de café em São Paulo, e Francisca Santos Dumont. Santos Dumont tinha 5 irmãs e 2 irmãos, sendo o caçula entre os homens. Aprendeu a ler com sua irmã Virgínia. Desde criança, seu sonho era criar um aparelho que permitisse o homem voar controlando seu próprio curso. Na adolescência, leu Júlio Verne e livros de engenharia. Em 1891, acompanhado da família, Dumont visitou a França pela primeira vez. No fim do século XIX, o motor a gasolina era a sensação das exposições em Paris. Santos Dumont ficou fascinado. No ano seguinte, seu pai adoeceu e adiantou parte da herança aos filhos. Dumont mudou-se para Paris e começou a construir suas próprias aeronaves. Lá, ele fez contato com baloeiros como Albert Chapin, que viria a se tornar o mecânico de seus inventos. Em Paris, Santos Dumont se aprofundou nos estudos, principalmente em mecânica e no motor de combustão, pelo qual se apaixonou à primeira vista. Os primeiros projetos de Santos Dumont foram fundamentais para o desenvolvimento do 14 bis. Começando com os balões Brasil e Amérique em 1898, ele ganhou reconhecimento ao vencer uma competição de permanência no ar com o Amérique. Isso o motivou a explorar mais a aviação. Em 1899, ele começou a trabalhar em balões dirigíveis, conhecidos como charutos voadores, e introduziu um motor a gasolina no balão Neo 3 para melhorar a dirigibilidade. Apesar de alguns sucessos, como transportar passageiros com o balão Neo 9, ele enfrentou desafios e perigos, como o acidente quase fatal com o balão Neo 5. Após uma série de experimentos com balões, ele projetou o 14 bis, que marcou um avanço significativo na aviação ao realizar o primeiro voo motorizado, controlado e autônomo em 1906. Em 1906, Santos Dumont competiu em 2 apostas filantrópicas, desafiando aeronaves mais pesadas que o ar a decolar e voar por pelo menos 100 metros sem ajuda externa. Ele venceu voando 220 metros com o avião 14 bis, projetado e construído por ele mesmo. Em 1907, criou o Demoiselle, um dos aviões mais pequenos e baratos da época, pretendendo fabricá-lo em grande escala. O Demoiselle foi um sucesso na Exposição da Aeronáutica de 1910 em Paris. Dumont encerrou sua carreira em 1910 para supervisionar indústrias aeronáuticas na Europa, mas devido à doença, retornou ao Brasil. A razão pela qual Santos Dumont pode parecer menos reconhecido em algumas partes do mundo pode estar relacionada a vários fatores. Em primeiro lugar, o reconhecimento histórico muitas vezes é influenciado por fatores geopolíticos e culturais. A história da aviação frequentemente destaca os irmãos Wright dos Estados Unidos como os inventores do avião, devido ao seu voo bem documentado em 1903 em Kitty Hawk, Carolina do Norte. Isso levou a uma narrativa mais difundida nos Estados Unidos sobre os Wrights como os pioneiros da aviação. Além disso, o fato de Santos Dumont ter feito muitos de seus voos na França pode ter contribuído para ele não receber tanto reconhecimento internacional em comparação com os Wrights, que eram americanos e seus voos ocorreram nos Estados Unidos, onde houve uma cobertura significativa da mídia na época. Outro fator é que o debate sobre quem foi o verdadeiro inventor do avião
é frequentemente envolto em nacionalismo e rivalidades históricas, o que pode obscurecer o reconhecimento de figuras como Santos Dumont em alguns círculos. No entanto, apesar das discrepâncias de reconhecimento, Santos Dumont é amplamente celebrado no Brasil e em várias partes do mundo por suas contribuições para a aviação, e é considerado uma figura importante na história da aviação. No dia 8 de dezembro de 1914, ao ver seu invento ser usado para bombardear a cidade de Colônia, na Alemanha, durante a Primeira Guerra, Dumont se decepcionou. No Brasil, sua tristeza aumentou quando o avião foi usado para fins militares durante a Revolução de 1932, quando o exército massacrou os separatistas paulistas com bombardeios. Com esclerose múltipla e depressão, Santos Dumont se suicidou em um hotel no Guarujá, enforcando-se com uma gravata. Para não manchar a imagem de Dumont, o governo divulgou que ele teria sofrido um infarto. Alberto Santos Dumont faleceu no Guarujá, São Paulo, no dia 23 de julho de 1932. A casa da Rua do Encanto, na Bouriauro 22, Petrópolis, Rio de Janeiro, que foi residência de verão de Santos Dumont, é hoje um museu que conta com objetos originais, como livros, cartas, mobiliário, etc. O inventor é como a natureza, não dá saltos. Santos Dumont.